Pastor João Marcos, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, que é o órgão denominacional responsável pelas atividades missionárias de cooperação no âmbito mundial das igrejas batistas. E ele é o pregador desta manhã, podendo compartilhar com o Senhor, conosco a sua palavra, os testemunhos, as informações, e é uma alegria mais uma vez tê-lo aqui conosco, João, mais uma vez, que Deus o abençoe, neste momento, pregando a palavra do Senhor. Eu agradeço a apresentação carinhosa desse amigo que Deus me deu, pastor Davi. Agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Esse ano eu achei que eu não viria, né, porque nossa agenda não bateu, então em março, e aí pensei, não vou. E eu recebi uma reclamação, pastor, porque eu não vim aqui, mas não foi de nenhum membro da igreja. Um pastor falou: João, eu sempre assisto os cultos da Memorial quando você prega, porque aí eu anoto sua mensagem e prego na minha igreja. Esse ano como é que eu vou fazer? Então, quando alguém fala aqui na Memorial, o Brasil inteiro acaba sabendo, né? Acaba acompanhando, é bom saber isso. Eu falei, olha, eu vou a outras igrejas também, você pode assistir lá, e é o mesmo sermão quase sempre. Mas hoje nós vamos falar, não é o mesmo sermão que eu tenho pregado na campanha, porque estamos falando sobre unidade. E eu entendi que deveria falar sobre uma afirmação, que a unidade é a missão da igreja e do cristão. A unidade é a missão da igreja e do cristão. Foi para isso que nós fomos chamados. Como assim? Vamos inicialmente justificar isso e depois nós vamos para o texto. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vivíamos juntos com Ele como humanidade no paraíso. Até que aquele a quem nós chamamos de diabo entrou na história e nos afastou de Deus. A palavra diabo, é sempre bom lembrar, significa aquele que joga para criar separação. Dia, intervalo, separação, balo, jogar. É aquele que produz separação através de confusão, através de intrigas, seja do que for. Ele não podia mexer com Deus. Ele mexeu conosco, a parte mais fraca. Mas uma das coisas mais fantásticas e inexplicáveis é que Deus, que por princípio é inamovível, ou seja, nada pode mexê-lo, se mexeu e se aproximou de nós na morte de Jesus Cristo e se uniu a nós novamente. A partir daí, nós temos a oportunidade de viver esta unidade. Pensando nisso, quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17, para lermos dos versículos 20 em diante. Lembrando que este texto faz parte do último sermão de Jesus, antes da sua crucificação, e este capítulo é o relato da oração sacerdotal de Jesus. O que é isso? É a oração em que Jesus pede por seus discípulos e pede por aqueles que serão seus discípulos, que somos nós, e por aqueles que vieram antes de nós e pelos que virão após nós. Então, essa oração, capítulo 17, versículos 20 até o 26, nos diz o seguinte: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um,
e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu fiz uma afirmação, a afirmação é de que a missão da igreja e do cristão é a unidade. Nós temos defendido a ideia de que a unidade é um valor. Sim, a unidade é um valor, mas para nós cristãos é mais do que um valor. Representa de fato a nossa missão, e esse texto, creio eu, nos deixa isso muito claro. Ele diz claramente que é um propósito. Sim, o primeiro ponto que eu quero afirmar é que esse texto deixa claro de que Jesus Cristo afirma que a unidade é um propósito. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer por meio em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu também em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, a fim de que sejam um. É um propósito. A unidade não é feita acidentalmente. A unidade não é resultado do caos. A unidade é resultado de esforços. O mundo tende ao caos. O mundo tende à desagregação. Porque a Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. E como eu disse no início, o nosso inimigo, o nosso adversário, não é adversário de Deus, porque ele não pode de forma alguma se opor a Deus. É nosso. Ele tenta nos destruir. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos diz que ele é como leão bradando ao redor, procurando quem possa tragar. E a resposta que ele dá é resistir-lhe firmes na fé. Eu era criança, naquela época não havia YouTube, não havia nem internet, né? Foi ali logo depois que acabaram os dinossauros, eu acho. Mas já tinha televisão. E eu nunca me esqueço de ver, acho que foi Globinho, alguma coisa desse tipo assim, entregando a minha idade aqui, né? Um leão atacando um bando de animais que eu acho que eram gnus. E eu achei muito interessante porque eu sempre ouvi falar, pastor, que o leão é o animal mais poderoso. Eu esperava que o leão fosse para cima do rebanho. Vai arrebentar com tudo. Mas o leão não foi. O leão chegava perto e não atacava. Chegava perto, assustava, dava umas patadas, mas não atacava de fato. Até que um gnu saiu correndo. E aí ele foi atrás. As leoas foram atrás e mataram aquele gnu. E ali eu aprendi a lição ainda criança. Quem anda sozinho, quem se desvia, quem se separa, quem não está em unidade, é a presa perfeita para o nosso inimigo. O apóstolo Paulo foi claro, o apóstolo Pedro foi claro dizer, procurando quem possa tragar, ele só pode tragar aquele que não está unido. Porque quem não está unido está desunido, está fraco, está em rebelião.
A unidade é propósito. Através dela, nós demonstramos o poder da união, o poder de Deus, o poder da igreja, o poder do Espírito, o poder de Jesus. É um propósito. Precisamos estar unidos. Precisamos nos esforçar para isso. Vivemos uma época em que aquele ditado, cada um por si, Deus por todos, alguns até tentam fazer de forma diferente, é quase que cada um por si, Deus contra todos. Mas não, tem muita gente boa trabalhando pela união da Igreja de Cristo. Irmãos, Deus tem me dado a oportunidade de conhecer muitos lugares no mundo. E conviver com pessoas maravilhosas. E uma delas é missionário desta igreja, Anatoly, de sobrenome impronunciável, Smilichenko, alguma coisa Smilinov, eu nunca lembro o nome dele, o sobrenome, só quando eu leio. Mas o Anatoly, lá na Ucrânia, decide ficar, podendo sair. Toda vez que ele sai da Ucrânia, ele tem a opção de nunca mais voltar. Mas todas as vezes ele volta. Porque ele diz, meu povo precisa de mim, minha igreja precisa de mim, eu preciso estar unido com eles. A unidade é um propósito, não é uma opção, não é apenas um valor, é a missão, é o propósito da missão. Que nós nos lembremos disso, pois infelizmente, muitas vezes, fracassamos por esquecermos qual é a nossa missão. Segunda forma de comprovar que a unidade é a missão da igreja e do cristão é que esse texto nos afirma que a unidade é o testemunho dessa missão. Jesus diz claramente que quando nós estamos unidos, as pessoas reconhecem Deus em nós. As pessoas reconhecem Deus em nós. As pessoas, por mais afastadas de Deus que possam estar, pela pior ideia que possam fazer de Deus, elas sabem que Deus não está na guerra, Deus não está no conflito, Deus não está na confusão, Deus está na união. É testemunho. O texto é muito claro, para que as pessoas saibam, para que te conheçam, para que reconheçam. O texto repete. Sim, a unidade é testemunho. Quando eu busco a união, eu testemunho. Se eu busco a desunião, eu não faço o trabalho de Deus, eu faço o trabalho do nosso adversário. Isso é importante lembrar sempre. Irmãos, um dos maiores desafios que eu tive ao entrar na Junta de Missões Mundiais, por incrível que pareça, foi convencer os missionários a trabalhar juntos. Pastor, como assim? Cada missionário tinha seu projeto, cada missionário trabalhava sozinho. Cada um tinha seu feudo.
E a gente falou, não pode ser assim, porque daqui a pouco o cara morre e aí tudo acaba. Ninguém sabe nem como é que aquilo funciona. Mas eles tinham medo, alguns tinham medo, diziam assim, mas se eu passar as informações que eu tenho, eu não vou ser mais necessário. Isso é uma mentira, e como toda mentira veio do nosso inimigo. Porque a verdade é o seguinte, nenhum de nós é necessário e nenhum de nós é descartável. Todos nós somos necessários. Como assim, pastor? Você está se contradizendo? Não, eu não sou necessário no sentido de ser fundamental. Mas eu tenho o meu papel. E quando eu exerço o meu papel, eu passo a ser necessário, eu passo a ser até fundamental quando eu exerço com excelência. A unidade é um testemunho. Nós temos visto isso acontecer no campo missionário. Estamos vendo isso acontecer agora, lá na Venezuela. Vocês sabem, a gente estava assistindo o jogo do Brasil, graças a Deus passamos para a próxima fase. Eu estou aqui torcendo, como todo mundo, né? Quero que o Brasil seja campeão, não aguento mais, né, não ser campeão. Ver argentino feliz é um negócio que não me deixa triste, mas não me deixa alegre, né? Não quero mais francês, não aguento mais francês tirar onda com a minha cara. Eu rodo o mundo e eles sempre fazem alemão, então eu já nem passo perto. Só quero vê-los lá no céu. Mas a gente estava ali celebrando e eu confesso, irmãos, eu estou sempre ligado no meu celular, está sempre entrando mensagem, uma desgraça acontece no mundo, meu celular toca. Mas eu estava longe do meu celular. E acabou, eu fui comer, e aí depois eu fui olhar e tinha tido aqueles 2 terremotos seguidos, em menos de 1 minuto. Irmãos, os cálculos variam, tá? Mas é mais ou menos assim, o primeiro terremoto foi o equivalente a 200 bombas atômicas. E o segundo foi 1000 bombas atômicas. Existem pessoas aqui que são especialistas na área, podem me corrigir, mas é assustador o que aconteceu ali. O Instituto de Geologia dos Estados Unidos fez uma análise e primeiro cálculo de danos é que poderia haver cerca de 10 mil mortos, havia 40% de chance de haver 10 mil mortos e 33% de chance de ter até 100 mil, aliás, mais de 100 mil mortos. Vamos, naquela hora, me deu vontade de chorar, mas eu não podia chorar, eu não tinha tempo para chorar. O que eu tinha que fazer era pegar meu celular e entrar em contato com as nossas missionárias lá na Venezuela, com os nossos parceiros pastores na Venezuela. Eu consegui falar com eles, a nossa equipe conseguiu falar com os outros. E rapidamente nós tivemos notícias, todos eles estavam bem, nós louvamos, glorificamos a Deus. E aí, imediatamente, a gente já começou a planejar como vai fazer. Irmãos, a Junta de Missões Mundiais não tem dinheiro guardado. O dinheiro entra, a gente usa. A minha ideia é a seguinte: a agência missionária não pode ter dinheiro. Ela tem que ter projeto. Ela tem que ter resultado. Ela tem que... Se alguém deu dinheiro, se você quiser dar um dinheiro para a gente fazer um fundo de reserva, vai ser usado para isso. Mas se você der para ir para a Venezuela, ele vai todo para a Venezuela. Isso eu posso te garantir. Porque tem sido assim, vai continuar sendo assim. E nós acreditamos. E começamos a fazer, começamos a falar, e as pessoas começaram a reagir. Mas sabe o que é mais fantástico, irmão? Nós estamos mandando agora uma equipe, vai sair agora de madrugada. Vai lá para a Venezuela.
voluntários, pagando a sua passagem, uma passagem que custava R$ 5.000, que agora custa R$ 4.500, agora não sei, mas na sexta-feira estava custando R$ 11.000, tinha mais do que dobrado, e a gente pedindo, e o recurso apareceu e a equipe vai, porque as pessoas viram a nossa unidade, viu que nós estamos unidos com os nossos irmãos na Venezuela, viram que nós estamos unidos com o nosso Deus, que estamos unidos no nosso propósito. Mas, irmãos, um dos maiores hospitais desse país, um dos melhores hospitais desse país, entrou em contato conosco e disse: a próxima equipe a gente vai mandar 20 profissionais nossos com vocês. Não é um hospital cristão, mas o nosso testemunho de unidade impactou e eles vão conosco. Quando estamos unidos, nós testemunhamos. Finalmente, quero dizer a você que esse texto afirma, sim, afirma que a unidade é a missão do cristão, a unidade é a missão da igreja e do cristão, porque a unidade produz resultados. Sim, produz resultados. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A unidade nasce do amor de Deus que se move na nossa direção. E a unidade produz o resultado de nós termos este amor em nós. A única coisa que pode se opor e destruir a obra do diabolos é o diálogos, é a ação da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o Logos, e Ele produz união, produz amor. Quando estamos unidos, nós experimentamos o amor de Deus. O resultado da união é o amor de Deus em nós, a presença de Jesus em nós, que transborda, que vai até os demais. O ano de 2019 vai ficar para sempre marcado na minha vida. Eu tomei algumas decisões nos anos anteriores ao de 2019 que fizeram com que eu chegasse em 2019 com algumas pessoas pedindo a minha cabeça na Junta de Missões Mundiais. Basicamente, eu entendi que a gente não deveria parar a expansão missionária e que a gente devia continuar e a gente devia gastar o dinheiro que tinha guardado. E eu disse o seguinte, as pessoas disseram: pastor, mas esse dinheiro não é para emergência? Eu falei: primeiro, que ninguém deu dinheiro para emergência. E segundo, para mim, não existe emergência maior do que gente indo para o inferno. Se você conseguir me mostrar que existe uma emergência maior do que gente morrendo sem Jesus Cristo, então eu vou seguir você, mas ninguém me mostrou. Então nós usamos. E aí lá na Assembleia da Convenção, muita gente me defendeu, graças a Deus, e falou: é para isso mesmo que nós temos uma junta de missões, não é para ser um banco, é para alcançar pessoas. E nós começamos a ter resultados e foi uma maravilha, foi uma coisa fantástica os resultados. Meus irmãos, a coisa mais bonita que eu vi foi como aquele ano terminou, para mim. Eu estava na Coreia do Norte, país que eu orava há décadas. E eu fui lá para colocar uma missionária para dentro, conseguimos colocar, infelizmente ela teve que sair, hoje a gente está trabalhando com ela fora, atendendo refugiados norte-coreanos. Mas ali eu fui convidado para uma reunião de uma célula secreta,
porque lá é proibido ter esse tipo de coisa. E eu fui com todos aqueles cuidados que você vê em filme, parece coisa de espionagem. Troca de carro, vai não sei para onde, tal, vai para uma sala, vai para um apartamento, depois vai para outro, finalmente chega lá. E eu estou achando ótimo aquilo. Mas aí vem a maior honra que eu já tive. Foi que me convidaram para ministrar a ceia. Para coreano, para chinês e para uma brasileira. No país mais fechado do mundo. E ali havia pessoas de países inimigos, com armas apontadas. Sim, não é brincadeira, armas apontadas nas fronteiras. Nunca declararam o final da guerra. Mas ali o que havia não era conflito. O que havia era o amor do Pai e a presença de Jesus. E foi o que nós celebramos naquela ceia. Poder nenhum consegue obstaculizar o amor de Deus. Porque é isso que a unidade produz. Ela resulta na manifestação plena do amor do Pai e na presença de Jesus. Quero concluir essas palavras dizendo a você que, como eu disse no início, ou melhor, mais ou menos no meio da minha mensagem, a unidade não vem pronta. A unidade não nasce do caos. Não. Ela custa esforço. Custa esforço. Custa noites mal dormidas. Custa luta de oração. Mas ela vale a pena. Por isso quero convidar você a fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Quero convidar você a dizer em voz alta, desafiando a sua timidez, talvez, mas desafiando o mundo espiritual. A você dizer em voz alta: a minha missão é a unidade. Você consegue dizer isso? A minha missão é a unidade. Vamos acrescentar a isso a seguinte afirmação: a minha missão é a unidade da igreja e de todo o mundo com Deus. Vamos falar? A minha missão é a unidade da igreja e de todo o mundo com Deus. Mais uma vez, a minha missão é a unidade da igreja e de todo o mundo com Deus. Sim, a unidade é a missão da igreja e de todo cristão. Que Deus nos abençoe.